Bem-vindos ao canal com informações atualizadas do São Paulo Futebol Clube. A primeira notícia que vou informar a vocês é que Patrick levou a pior depois de discutir fortemente com Rogério Ceni no vestiário do Maracanã no último sábado. O blog do Nicola apurou que o meia foi multado a pedido do treinador. A punição, cujo valor não foi revelado, foi aplicada no último domingo. Outros 2 jogadores do São Paulo também foram multados por causa do episódio de sábado. Ceni também avisou à diretoria que não vai escalar Patrick nas 2 rodadas finais do Brasileirão contra Inter e Goiás. Os dirigentes do tricolor tentam contornar a situação e querem que Ceni utilize Patrick sob o risco de o São Paulo perder qualidade e acabar sem vaga na fase de grupos da Libertadores ou da Pré-Libertadores. É importante dizer que Patrick não é o único descontente com Rogério Ceni dentro do elenco tricolor. Pelo contrário, outros nomes importantes também estão chateados com a conduta do comandante. E o clima para Ceni no CT da Barra Funda é dos piores. E aí, amigos tricolores, quais suas opiniões a respeito dessa notícia? Vocês estão de acordo com a diretoria? Acham que somente Patrick e os 2 jogadores deveriam ser multados? Ou Ceni também? Porém, após demonstrar insatisfação pela substituição no jogo contra o Fluminense, o meia Patrick trabalhou normalmente no CT do São Paulo nesta segunda-feira, quando a equipe fechou a preparação para o compromisso desta terça contra o Internacional no Morumbi pela 37ª rodada do Brasileirão. Reforço mais produtivo da temporada, Patrick não gostou da decisão de Ceni no intervalo do jogo no Maracanã. Na entrevista coletiva, o treinador justificou a troca por entender que o meio-campista estava desgastado fisicamente, sem conseguir ajudar defensivamente. O São Paulo vencia por 1-0 no fim do primeiro tempo, mas sofreu 3 gols em 13 minutos e saiu derrotado por 3-1. O placar tirou o time do grupo dos 8 melhores da Série A, ficando fora da zona que classifica para a Libertadores 2023. Pessoas do clube trataram o caso como algo normal dentro de um ambiente de cobrança de futebol. Em contato com a reportagem do GE, membros da diretoria negaram a existência de qualquer multa para o meio-campista, que está à disposição para o jogo de terça-feira. O clima, porém, foi carregado de tensão e poucas conversas no CT da Barra Funda nesta segunda. O confronto diante do Internacional surge como uma decisão para o São Paulo, que precisa da vitória para se manter na briga por um lugar na Copa Libertadores do ano que vem. A derrota no Rio de Janeiro manteve a equipe com 51 pontos, um a menos do que o 8º colocado Atlético Mineiro, que entra em campo ainda nesta segunda para encarar o Botafogo. Os torcedores são paulinos se animaram ao saber que o zagueiro Arboleda pode render uma quantia milionária ao São Paulo se confirmar sua ida à Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20 de novembro. A FIFA anunciou recentemente que pagará uma compensação aos clubes que tiverem jogadores convocados. Serão $10 mil, cerca de 50,2 mil reais, por dia em que o atleta estiver à disposição de sua seleção, incluído o período de preparação. O Equador fará a partida de abertura do Mundial no dia 20 contra os donos da casa. Depois, no dia 25, enfrenta a Holanda e no dia 29 termina a primeira fase contra Senegal. Somada a semana de preparação anterior à estreia, são 16 dias no mínimo ou $160 mil, cerca de 803 mil reais. Se a seleção equatoriana avançar para as oitavas de final, como fez na Copa de 2006, o valor pode superar a barreira do milhão. Seriam 21 dias, $210, $1.054.000. Arboleda deve ser o único jogador são paulino na Copa do Mundo deste ano. Sua presença ainda não certa, ainda que seja muito provável. O zagueiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo em junho, quando precisou fazer uma cirurgia. Houve o temor de que ele não pudesse mais jogar no ano, mas sua recuperação surpreendeu. Há cerca de 2 semanas, ele foi liberado pelos médicos para treinar sem restrições. O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, chegou a colocá-lo na lista de relacionados contra o Atlético Goianiense, mas ele foi cortado por causa do limite de estrangeiros na partida. Depois disso, porém, a pedido do técnico da seleção do Equador, Gustavo Alfaro, Arboleda foi liberado pelo São Paulo para terminar sua recuperação em seu país natal,
sob os olhares da comissão técnica equatoriana. No último domingo, Arboleda chegou à Espanha, junto com a delegação do Equador. O grupo treinará na Europa nesta semana e no sábado fará amistoso em Madrid contra o Iraque. Na sequência, viaja ao Catar. Para esse duelo, Alfaro convocou 17 atletas. Ele irá revelar a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo no dia 14 de novembro. Mês passado tivemos a campanha Outubro Rosa e para marcar o Novembro Diabetes Azul, mês mundial de conscientização ao diabetes, nesta terça-feira, dia 8, o São Paulo e Sociedade Brasileira de Diabetes promoverão uma campanha de conscientização sobre a doença durante o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. A campanha também contará com o apoio da Associação de Diabetes Juvenil e da Merck. Haverá divulgação do teste de risco de diabetes e uma série de atividades para conscientizar o público sobre o diabetes. Não sei se vocês sabem, mas hoje são mais de 16 milhões de brasileiros convivendo com diabetes, mas pelo menos 1/3 não sabem que tem a doença. Essa parceria é para alertar para os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do diabetes, com a ajuda de um teste online simples, promovendo a prevenção e o diagnóstico precoce, que faz toda a diferença nos desfechos para os pacientes. Como sabemos, a partida acontecerá às 21h30, mas a partir das 19h30 haverá a distribuição de bandeirinhas do tricolor com QR Code para o teste de risco de desenvolver o diabetes para os torcedores que acessarem o estádio pelos portões 4, 5 e 6. Diversos promotores com tablets convidarão a torcida para realizar o teste no Morumbi e os telões irão reproduzir um vídeo com mensagens de conscientização sobre a doença. O mês de novembro é o mais importante para a divulgação de informações sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e os cuidados com o diabetes. O Jogando pelo Diabetes vai levar informações de qualidade e um alerta para milhares de torcedores. O São Paulo está ciente da força que a marca possui e de sua responsabilidade social. Além disso, também será realizada uma homenagem a Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que conviveu com diabetes por anos. Os mascotes Santo Paulo e Diamantinho, que homenageiam Leônidas, também entrarão na campanha e farão teste de risco online com a ajuda dos médicos da SBD. Lembrando que será o último jogo no Morumbi nesta temporada. Após golear o São Bernardo por 7-0 pelo Campeonato Paulista, a equipe feminina do São Paulo se prepara agora para o Brasil Ladies Cup 2022, que ocorre entre os dias 8 e 15 de novembro. O tricolor estreia na próxima terça-feira, dia 8, contra a Ferroviária, às 18h30. O jogo será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Atual campeão da competição, o São Paulo feminino está no Grupo A, junto com a Ferroviária, Flamengo e Universidade de Chile. A outra chave da competição, Grupo B, é formada por Atlético de Madrid, Palmeiras, Santos e Internacional. As equipes de cada chave disputam entre si a primeira fase e as primeiras colocadas se enfrentam em uma final, prevista para o dia 15 de novembro. Este pode ser o primeiro título para a equipe de Lucas Piscinato nesta temporada. O tricolor foi eliminado nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino pelo Internacional, enquanto ainda disputa o Campeonato Paulista, atual líder da competição com 7 vitórias e apenas uma derrota em 8 jogos, com destaques para as goleadas por 3-0 contra o Corinthians e 5-0 contra o Santos na Vila Belmiro. Faltando 3 rodadas para o final da primeira fase, a equipe já tem a classificação encaminhada. O Centro de Formação de Atletas CFA Laudo Natel, o popular CT da base de Cotia do São Paulo, é o principal celeiro de jogadores para a seleção convocada por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Ao todo, 5 jogadores que vestirão a amarelinha no Oriente Médio fizeram ao menos parte de suas formações no clube tricolor: Ederson, Éder Militão, Bremer, Antony e Casimiro. Corinthians e Santos, tradicionais formadores de jogadores no país, vêm na sequência com 3. O Flamengo vem com 2. Alguns atletas passaram por mais de um time na base por um tempo considerável. São os casos de Ederson, que foi ainda como atleta de base para o Benfica de Portugal, Bremer, que surgiu no Desportivo Brasil,
Base mais badalada e vencedora do Brasil na atualidade, o Palmeiras tem apenas um jogador na lista, o atacante Gabriel Jesus. Um número igual ao do Ituano, que revelou Gabriel Martinelli, xará e companheiro de Jesus no Arsenal da Inglaterra. Ao longo do ciclo da Copa deste ano, Gabriel Menino, Danilo, Arthur, hoje no Bragantino, e o goleiro Daniel Fusato foram outros atletas formados pelo Palmeiras, lembrados pelo técnico. E aí, o que vocês acharam dos convocados de Tite? Bom, eu particularmente fiquei só indecisa sobre a questão de Daniel Alves. E vocês? Já sabemos então quais são os 26 convocados da seleção brasileira. Para ser campeão, porém, o Brasil terá de quebrar uma escrita. Sempre que levantou a taça do Mundial, a seleção brasileira tinha no elenco ao menos um jogador do São Paulo. O Tricolor e o Palmeiras são os únicos clubes com atletas campeões em todas as oportunidades, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ao todo, o Tricolor já teve 46 atletas convocados pelo Brasil para as Copas. Desses, 13 venceram o torneio. O Brasil está no Grupo G e estreia no Mundial no dia 24 deste mês, contra a Sérvia, às 16 horas. A segunda partida contra a Suíça será dia 28, às 13 horas. A seleção, comandada por Tite, fecha sua participação na primeira fase no dia 2 de dezembro contra Camarões, às 16 horas. Se não tem nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, o São Paulo vive a expectativa de ter Robert Arboleda convocado. Depois de uma recuperação surpreendente, o zagueiro está na lista do Equador, que fará um amistoso contra o Iraque no dia 12 deste mês na Espanha.